Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha aqui nosso assunto de hoje, ó. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu sei que a minha página aqui é a respeito dos VHS Disney, não só sobre isso, mas o nome da página é VHS Disney, mas tem alguns filmes que são tão especiais, mas tão especiais, que, embora seja da Warner, eu gostaria de mostrar aqui as edições e comentar um pouquinho. É lógico que aqui eu não vou ficar falando sobre a história de Harry Potter, que dispensa apresentações, né? O que eu gostaria mesmo de falar aqui, e gostaria de saber de vocês também, é como vocês conheceram Harry Potter. Como o Harry Potter se apresentou para vocês a primeira vez, como vocês ficaram sabendo, o que despertou esse interesse. Eu acho que isso é talvez pouco falado, eu não ouço tanto os fãs comentarem. Eu queria saber de vocês, quem é fã de Harry Potter, como vocês conheceram? É, Harry Potter talvez seja, esse primeiro, né, Pedra Filosofal, talvez seja o filme que eu tenha, que eu tenha assistido mais vezes durante a minha vida. Eu venho assistindo esse filme desde o seu lançamento em 2001, eu vi no cinema, nossa, infinitas vezes, porque eu sou um pouco metódico nesse sentido. Digamos que eu queira ver alguma coisa do Cálice de Fogo. Eu não vou assistir diretamente o Cálice de Fogo, eu vou voltar para o primeiro e assim assistir todos os outros. Então, esse por ser o primeiro eu já vi uma infinidade de vezes. E eu lembro bem quando foi a primeira vez que eu vi, o ano era 2001 e nós passávamos uma dificuldade grande naquela época. Meus pais estavam juntando grana para comprar o apartamento. Nós morávamos com. Nós, que eu digo, eu e meu irmão e meus pais morávamos com a nossa avó. E o dinheiro era muito regrado. Todo o dinheiro que entrava naquela época, que era um dinheiro ainda. Hoje, se hoje ainda é difícil, naquela época era mais ainda. Era um dinheiro difícil e tudo que era ganho, que meu pai ganhava, era guardado para que nós pudéssemos comprar essa casa. Então, ah, nós vivíamos lá e ficávamos guardando o dinheiro. E quando foi o final do ano de 2001, esse filme foi próximo, acho que estreou em novembro. Eu lembro que eu teria reunião de pais, minha mãe foi participar da minha reunião de pais, nos arrumamos todos e minha mãe tinha dito o seguinte, falou assim: Rodrigo, se você passar de ano, nós vamos no cinema assistir um filme, vamos fazer um passeio, um dia diferente, como um presente por ter passado de ano. Naquela época, em 2001, passar de ano significava alguma coisa, é bem diferente de hoje, que as crianças têm zero importância com o fato de passar de ano, os pais dão menos importância ainda, ou seja, não significa absolutamente nada, mas naquela época significava. Então, assim, nós já fomos prontos para ir nessa reunião e em seguida ir ao cinema, eu, minha mãe e meu irmão. E, no entanto, eu fomos na reunião, eu passei de ano, e minha mãe deu os parabéns, tudo mais, e nós fomos pro shopping para assistir o filme. Foi um dia, assim, muito especial, assim, teve McDonald's, teve pipoca, teve... Foi, assim, bem diferente, porque o dinheiro era regradinho, então foi um dia, assim, muito gostoso, que eu tenho, assim, muito claro e vivo na memória. E quando chegou diante do cinema, eu lembro que tava os cartazes de Harry Potter, e o cartaz também de Xuxa e os Duendes 1. E minha mãe perguntou, eu sou o filho mais velho, né? Ela perguntou pra mim, o que que você quer ver? Harry Potter ou Xuxa e os Duendes? E eu não tive dúvida nenhuma, eu falei assim com toda certeza Harry Potter. Eu não conhecia, sabia que era a respeito de magia, que era a respeito de bruxaria, de um mundo bruxo, porque havia um comercial que foi divulgado na TV Globo. E eu vi uma coisa mágica, assim, um mundo diferente, sempre gostei desses assuntos e eu nunca fui grande fã de Xuxa, assim, com todo respeito às pessoas que amam Xuxa, né? Mas nunca fui grande fã.
E eu não tive dúvida, eu falei Harry Potter. Minha mãe até falou assim, nossa, mas sobre o que é isso? Eu falei, é sobre magia, sobre um mundo mágico. E ela falou, tá bom, né, vamos ver. Aí compramos o ingresso e, nossa, assim, é até difícil dizer e mensurar a emoção, todo o encantamento, todo o deslumbramento que eu tive com esse filme. Parece que a mente se abriu, que algo explodiu assim na cabeça, sabe? Uma coisa. Nossa, é incrível. Eu não sei se foi a situação, a circunstância, a história em si, que é absolutamente incrível. Eu fiquei encantado, assim, eu tive a mesma sensação, eu acredito que muita gente que assistiu no cinema, que viu o Mundo Mágico pela primeira vez, também teve essa sensação de deslumbramento. Quando o Beco Diagonal se abriu, quando o Hagrid bateu no tijolo e o arco do Beco Diagonal se abriu, nossa, o encantamento, o deslumbramento que eu tive ali, quando atravessa a plataforma, quando chega em Hogwarts, assim, foi algo absolutamente incrível. E aí, depois disso, né, Harry Potter se tornou uma obsessão nos anos que se seguiram, né? Indo à meia-noite em estreias, querendo o livro no primeiro minuto em que fosse lançado, lendo infinitas vezes os livros. Nossa, foi assim uma época e um momento assim de encantamento e deslumbramento. E são coisas que se você fica mais velho, você vai vivendo, você torna-se homem, você começa a trabalhar, você tem a possibilidade de comprar as coisas, de frequentar as salas de cinema, de comprar os livros, mas esse deslumbramento inicial é uma coisa que poucas vezes se repetiu na minha vida, e eu lembro assim muito claro do dia, lembro assim com riqueza de detalhes, com todo o espanto que eu fiquei e felicidade, lógico, com esse lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2001. E eu lembro também depois, em 2002, quando esse filme lançou em home video, era difícil pra gente ter em home video porque era caro. E foi uma coisa assim que eu gostava tanto, tanto, que meu pai comprou em VHS esse filme. E aí, nossa, me apaixonei de vez, né? Hoje aqui, meu pai comprou obviamente, né? Hoje aqui eu tenho 11 em cópias dubladas e legendadas. E ai, gente, é aquela coisa, né? Só de ver esse símbolozinho aqui da Warner e a musiquinha. Tan, tan, dan, 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 já vem a emoção, né? Muito bacana. E agora eu vou mostrar aqui as ediçõezinhas. Queria saber também quem tem Harry Potter em VHS, em home video. Quem é dessa época, né? Tem muita gente que não é. Tem gente que é da época dos DVDs e tem gente que é da época do streaming, né? De HBO Max aí. E eu sou da época do VHS e todas as locadoras que foram fechando, que tinham cópias de Harry Potter, eu fui, obviamente, adquirindo. Nossa, era muito gostoso chegar da escola e assistir esse filminho. Nossa, muito gostoso mesmo. Queria saber aí quem tem, queria saber como vocês conheceram, como que foi, se vocês optaram por Xuxa e os Duendes. Depois eu acabei, acho que naquela época os filmes ficavam bastante tempo em cartaz. Depois, alguns meses depois, eu acabei assistindo Xuxa e os Duendes também. Obviamente que sem nem um terço desse mesmo encantamento, mas assisti. E aqui, os VHS do Harry. Esse daqui foi o meu primeiro. Cadê? Acho que este aqui. Esse primeiro, ele vinha com uma luvinha em tons azul escuro. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Que tem alguns aqui que são pretos, que é da época da locadora mesmo. E esse daqui é azul escuro, um azul mais escurinho, que é o estojo original. Olha aqui que legal. Vou mostrar atrás. Embarque nesta aventura mágica. E a fita era
fita vinho, símbolozinho da Warner, a etiquetazinha que garantia a originalidade da Warner. Cadê? Pedra Filosofal. Nossa, essa fita eu assisti pra caramba. Inacreditável. E ela vinha com um brindezinho aqui, com cenas exclusivas inéditas. Essas cenas passavam depois dos créditos. E são cenas, assim, bem legais. Acho que são 5 cenas, se eu não me engano. Tem uma cena quando as cartas de Hogwarts estão chegando, a tia Petúnia quebrando, ela compra ovos, né, uma cartela de ovos, ela quebra os ovos, e dentro desses ovos, ao invés de ter o ovo em si, tem cartas de Hogwarts. Tem também uma cena, o Hagrid dentro do metrô, indo levar o Harry pro Beco Diagonal. Tem uma cena também estendida da aula do professor Snape, que eu gosto muito, que o professor Snape dá um chega pra lá na Hermione. Ele até fala assim, pode abaixar essa mão, menina. Eu adoro essa cena. E uma cena também que mostra as circunstâncias que eles descobriram sobre o Nicolau Flamel, que era uma informação que estava dentro dos sapos de chocolate. Então, foram brindezinhos, assim, bem legais, essas cenas exclusivas, inéditas, assim. E que mais? Nossa, gente, esse filme é um dos... Ó, aqui que eu falei, o estojinho, né? Azul. Aqui tá o preto, que é o da locadora. Esse filme locou bastante também, vocês podem ver pela quantidade de cópias aqui. E eu não sei, né? Agora vai ter sei lá, se é 24, 25, vai ter a série de TV. Será que as pessoas vão ter... As crianças, os adolescentes dessa época aí que estão começando, será que vão ter esse mesmo deslumbramento que a gente? Que eu, no caso, né? Não sei se vocês tiveram. Acredito que sim. Aqui, ó, em cópias dubladas e legendadas. E vinha também uma coisa legal que eu gostava, que o padrão se repetiu nos lançamentos em VHS, era essa informaçãozinha aqui, ó. Ano 1. Porque depois teve ano 2, ano 3 e tal, eles mencionam aqui, ó, ano 1. Então, nossa, Harry Potter é muito legal. Quantidade de vezes que eu vi, que eu assisto até hoje, assisto com meu sobrinho. E é muito engraçado você assistir com criança porque você passa a reviver a emoção pelo olhar da criança. É muito, muito gostoso. Espero que essa emoção se repita aí com a série. E aí é isso que eu queria saber como que vocês conheceram, como que se deu, se vocês se apaixonaram, se vocês têm uns VHS, se vocês viram no cinema, se vocês gostam, se vocês acham essa quantidade de cópias aqui de Harry Potter um exagero. Quero saber tudo. O que vocês acham? Eu sou suspeito para falar, né? Amo esses atores. Nossa, esses atores aqui foram escolhidos, meu Deus. Daniel Radcliffe, Robbie Coltrane, Richard Harris, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman. Como é o nome da professora? Professora McGonagall. Meg Smith. Né? Nossa, um filme absolutamente incrível. Um verdadeiro triunfo, um verdadeiro espetáculo.